Mateus capítulo 5, verso 9, é uma escritura maravilhosa. Vamos vê-la juntos e tirar um pouco de tempo para examiná-la. Abençoado um homem, diz a Amplificada, que desfruta de uma felicidade invejável e espiritualmente próspero, com alegria e satisfação de vida pelo favor e salvação de Deus. Agora veja isso, independentemente de suas condições externas. Agora aqui o que estamos buscando? Este é o porquê de eu não conseguir, de você não conseguir, e de nós nunca sermos capazes de controlar todas as coisas que vêm contra nós. Nem toda tempestade está na previsão do tempo. Amém? Nem todas as tempestades estão na previsão. Muitas coisas acontecem de repente, inesperadamente, e deixe-me dizer, nós precisamos estar preparados, precisamos ser fortes com antecedência e não esperar até que estejamos no meio de uma confusão e só então tentar nos fortalecer em Deus e orar. Não temos que nos preparar, temos que viver prontos. Amém? Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Nós precisamos viver prontos. Então, essa escritura diz que as pessoas que são abençoadas são aquelas que são felizes e têm alegria independente de suas condições externas. Então, ele continua dizendo, abençoados são os que produzem, e veja isso, aqueles que produzem e mantêm a paz. Então, não podemos dizer, eu gostaria de ter paz. Ó, Deus me dê paz. Ele diz, seja um criador da paz. Seja um mantenedor da paz, e eles serão chamados, eu amo isso. Não diz as crianças de Deus, mas os filhos de Deus. Veja, você dá privilégios aos filhos e filhas em quem você pode confiar e que conhecem seu coração, que você não dá para os bebês ou criancinhas. Somos todos filhos de Deus, mas algumas pessoas honestamente nunca saem da fase de bebê. Alguns nunca saem da fase do jardim da infância, sabe? Alguns nunca se formam na escola primária. Eles nunca fazem absolutamente nada com suas vidas. E estão sempre reclamando, murmurando, chateadas e infelizes, não têm paz, não sabem quem são em Cristo, simplesmente porque elas nunca foram ensinadas ou não estão dispostas a irem mais fundo em Deus. Deus, Ele te ama tanto, mas o objetivo dele não é nos dar tudo aquilo que nós queremos. Se é disso que precisamos para sermos felizes, então certamente não temos nenhuma profundidade. Eu era assim, só ficava feliz quando eu estava recebendo tudo o que eu queria, e isso não é nenhum tipo de maturidade espiritual. Qualquer um pode fazer isso, você não precisa ser salvo para isso. E agora você está disposto a assumir o papel de pacificador? Você está disposto a ser o primeiro a dizer, eu sinto muito? Que tal fazer isso, mesmo que você não ache que a culpa foi sua? Agora, este já é um novo nível mais alto. Agora sim estamos indo fundo. Eu sou faminta pela paz. Agora, não me entenda mal, há momentos em que você precisa fazer barulho sobre coisas que não estão certas, sem dúvida. Eu não estou falando de não confrontar o mal e não confrontar coisa alguma, sabe? Mas por quantas coisas perdemos nossa paz que realmente não fazem nenhum sentido? Na verdade, isso nem faz tanta diferença a longo prazo, não é um problema para nós, não é com isso que vamos nos preocupar no leito de morte, não é mesmo? Então eu aprendi que isso de estar certo é altamente superestimado. E que tudo fica muito melhor se você disser, olha, talvez eu esteja errado, me desculpe, não vamos brigar. Seja um pacificador e seja um mantenedor da paz. Então nós vamos ser muito práticos hoje, vamos aprender algumas das maneiras que podemos fazer isso. Mas primeiro vamos ver em 1 Pedro capítulo 3, verso 11. Nós queremos mais paz, mas será que nós estamos dispostos a fazer as mudanças que precisamos para obtê-la? Vou refazer esta pergunta quando tiver certeza que estão me ouvindo. Sim, nós queremos mais paz, mas será que estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para que possamos obtê-la?
Nós queremos mais paz. Mas será que estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para obtê-la? Até que enfim vocês entenderam que eu continuaria dizendo isso até que ficassem felizes. Sabe, eu descobri que eu poderia ter mais paz na minha casa se eu parasse de dizer ao meu marido o que ele deveria fazer. Isso é só um pequeno indício de como tudo pode melhorar, mas eu gosto de dizer às pessoas o que tem que fazer. Eu tenho uma personalidade forte do tipo, eu prefiro estar no comando e estar no controle, mas isto não traz paz. Não nos traz paz. E Jesus disse, eu lhes dou a minha paz. Pare de ficar chateado, pare de se permitir ficar chateado e perturbado. A Bíblia diz, mantenha a sua paz. Seja um criador e um mantenedor da paz. Temos que parar de ficar parados só desejando as coisas. Eu gostaria de ter mais paz. Eu gostaria de ter mais paz. Bem, quer saber? Você nunca vai ter mais paz se tudo que faz é só desejar. Lembre-se do que eu disse. Eu tenho um objetivo no meu coração para este ano. Sinto isso muito fortemente. Eu quero ajudar as pessoas a se tornarem pessoas com propósito, sabe? Ao invés de pessoas passivas que ficam sentadas esperando que a coisa certa aconteça, eu quero ensinar as pessoas a fazer o que precisam fazer de propósito, porque se fizermos o que precisamos fazer, Deus sempre vai vir e fazer a parte dele. A parte abençoada é a parte de Deus. Ele nos abençoa, mas ele diz que agora você é um criador e um mantenedor da paz. Quantos podem pensar em algumas coisas que se você realmente, sabe, se você realmente quiser, se você apenas engolir um pouco desse orgulho e ser um pouco menos teimoso, quantos podem pensar em algumas coisas que se você talvez estivesse disposto a fazer na sua casa, que talvez, apenas talvez, você teria um pouco mais de paz do que tem agora, se você estivesse só um pouco disposto a fazer. Ok, então, se você sabe o que pode fazer, mas não faz isso, só há uma razão. A paz, ela não é importante para você. A paz não é importante. Teve um tempo na minha vida em que a paz não era importante o bastante para eu fazer uma mudança. Eu preferia ter razão e ficar chateado o dia todo. Que tipo de estupidez é esta, eu te pergunto? Que marca de estupidez é esta? E eu tinha dores de cabeça o tempo todo, eu vivia no quiroprata para ajustar o meu pescoço, sabe? Eu não sabia como deixar as pessoas serem quem elas eram. Eu tinha determinado que todos seriam como eu. Se você quer morar na minha casa... Vamos, tem alguma mãe que faça esse discurso para os seus filhos? Se você quer morar na minha casa, você tem que viver pelas minhas regras. Eu não admito bagunça na minha casa, entendeu? E olha que eu tinha 2 filhos que não conseguiam encontrar a si mesmos, muito menos alguns dos seus pertences. Vamos, alguém tem uma situação parecida, você fica assim. Você pensa, o que esses garotos vão ser quando crescerem? Como vão sair de casa? Eles nunca vão se dar bem na sociedade. Mas sabe o que realmente é histérico? Esses meus 2 filhos, um deles hoje é o CEO do nosso escritório estadual. E este outro agora, ele ajuda a cuidar de mim. Então todos os meus chiliques foram em vão. Eles cresceram, sobreviveram. Eu penso em todos aqueles anos de felicidade que desperdicei. Porque eu estava determinada a fazer com que todos fossem como eu. 1 Pedro 3,11. Que ele se afaste, evite a iniquidade, faça o que é certo e que ele busque a paz. A harmonia, imperturbável por medos, paixões agitadas e conflitos morais. E que ele a busque ansiosamente.
Não apenas pelo desejo de relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo, mas que persista e então vá atrás dela. Meu Deus, quão precioso isto é! Vamos rever todas estas passagens novamente. Eu quero que você veja a força de algumas dessas palavras. Que ele busque a paz. A harmonia imperturbável por medos, paixões e conflitos morais. E que ele a busque. Buscar significa estar disposto a sacrificar para ter. Significa perseguir com toda a sua força e toda a sua mente. Não é somente querer isso, mas ir atrás disso com toda a sua força. Perseguir e ir atrás. Agora, é aí que tudo começa a ficar doce em sua vida. Quando você decide, agora me escute, eu vou ser pacífico de propósito. Eu não vou esperar que minhas circunstâncias me façam ser pacífico. Eu não vou esperar que todos façam o que eu quero que façam para que eu seja pacífico. Não vou esperar até que não haja tempestades na vida para eu ser pacífico. A partir desse dia, eu estou fazendo uma aliança com Deus de que eu serei pacífico de propósito. Ainda que isto me leve 5 anos de fracassar e tentar novamente, e falhar e tentar de novo, vou me arrepender toda vez que eu perder a minha paz, mas eu vou me levantar e ir atrás dela, porque eu estou decidindo que eu não estou disposto a viver sem paz. Eu vou desfrutar a vida pela qual Jesus morreu para eu ter. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o seu próximo. Esta seria uma série de 3 partes de uma pregação, mas você conseguirá esse download aqui em 5 minutos. Se você quer ter paz com Deus, precisa saber que Ele te ama. Precisa conhecer o caráter de Deus para saber o que você pode esperar dele. Saiba que quando você peca, Ele está pronto para perdoá-lo. Saiba que Ele é cheio de misericórdia. Saiba que você pode confiar em Deus, você pode ser aberto com Deus, você pode falar com Deus sobre qualquer coisa. Não há absolutamente nada que possamos esconder de Deus, porque Ele já sabe de tudo. Então, se você quer ter paz com Deus, não esconda segredos dele. Não existe essa coisa de esconder os segredos de Deus. Que bobagem pensar que nós não queremos contar algo para Deus. Paz consigo mesmo. Essa é outra série de 4 partes. De uma vez por todas, você precisa aceitar a si mesmo, sabe? Pare de fazer guerra contra si. Você não tem paz. Se fica constantemente cutucando a si mesmo, fazendo um inventário contínuo de tudo que há de errado com você, sabe? Sempre se comparando com outras pessoas. Eu não me pareço com esse, eu não me pareço com aquele. Eu gostaria de ter a aparência dela, eu gostaria de ter o cabelo dela. Quem me dera ter o seu dom, eu gostaria de cantar assim como você. Não. Nós somos o que nós somos. Vamos aceitar o que nós somos e que é a vontade de Deus. Ele não faz nenhum lixo, Ele não comete nenhum erro e vamos fazer o melhor que pudermos com isso e pare de competir com outras pessoas e querer uma vida que não é a vida que temos. Nós podemos ser amargos e tristes pelo resto da vida porque não somos como a outra pessoa, mas isso nunca nos fará ser como ela é. Seja você mesmo, o resto já foi usado. Amém? Agora, sabe, se você não gosta de si mesmo, está em terríveis apuros. Porque onde quer que você vá, lá está você. Quero dizer, você não consegue ir ao banheiro sem você? Não consegue tomar banho sem você? Pense nisso. Isso é assustador. Você nunca consegue se afastar de si mesmo, nunca, nem por um segundo em toda a sua vida. E aí está. Você sabe como é desgastante ter que passar nem que seja 2 horas com alguém que você não gosta? Então pense sobre você passar a vida inteira com alguém que você não gosta. Eu passei anos sem gostar de mim mesma,
Sim, eu não gostava de mim mesma. Eu te digo a verdade. Até que você consiga chegar a um acordo de paz consigo mesmo. Vamos lá, me escute. Até que você consiga chegar a um acordo de paz consigo, você não vai conseguir ter alegria, não vai desfrutar a vida, você não vai se dar bem com as pessoas, porque como você conseguirá ter paz ou gostar de alguém se você não gosta de si mesmo? Ah, eu não gosto do meu corpo. Faça as pazes com suas coxas. Faça as pazes com seus pés grandes, dos quais você não gosta. Quantas coisas estão despedaçando a sua alma? Vamos lá, pense comigo. Quantas coisas você está permitindo te fazer chorar à noite até dormir? Ou te dar depressão? Ou te desencorajar, ou te atormentar, e não há nada que possa ser resolvido, a menos que você chegue a um acordo de paz consigo mesmo. Quem se importa com quem não gosta de você, se você gosta de si? Veja, você passa mais tempo consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa. Deus gosta de você. E não apenas te ama, Ele gosta de você. E sabe, isso é muito. Deus não apenas ama você, Ele gosta de você, de estar com você. Ele gosta de falar com você. Ele gosta de fazer tudo o que você faz, se for limpinho. Achei melhor explicar isso. Agora aceite a si mesmo. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por tê-lo conosco hoje. Eu oro por você agora para que você aprenda algo hoje que será uma mudança de vida para você. Eu amo a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus, poder para nos transformar, poder para renovar nosso pensamento e nos ajudar a aprender a maneira certa de viver, para que tenhamos o tipo de vida que Jesus quer que nós vivamos. Eu sempre digo, sabe, que é importante entender que tudo que Deus nos pede para fazer é para o nosso benefício. Às vezes pensamos, quando Deus nos pede para fazer algo, ou nos diz para não fazer algo, que isso é tão difícil, que isso é tão duro. Sabe, é muito difícil manter uma boa atitude quando nós estamos passando por momentos difíceis, mas sabe, Deus nunca nos diz para fazer nada que não coopere para o nosso benefício. Então decida-se hoje que você não vai apenas ouvir a palavra, mas que você vai ser obediente à palavra de Deus. Tudo bem. Você sabia que Deus fez um investimento em você? Ele colocou dons, talentos e habilidades em você. E você pode dizer, eu não sei qual é o meu dom. Bem, uma das maneiras de descobrir é começando a fazer algumas coisas e ver onde está o seu maior nível de conforto. Eu conto às pessoas que, quando eu comecei a ter o desejo de ministrar, eu só queria fazer qualquer coisa que Deus queria que eu fizesse. E uma das primeiras coisas que eu tentei foi o evangelismo de rua. A igreja que eu ia, na época, eu gostava muito de sair aos sábados, e nós íamos para o centro de Santo Luz, onde eu moro, sabe? Entregando folhetos evangelísticos. Bem, eu descobri rápido que isso não era para mim, eu não gostei, eu não desfrutei daquilo, era difícil para mim. E sabe, eu não estou dizendo que tudo que Deus nos dá para fazer é fácil, mas você vai saber quando algo é certo para você, porque aquilo vai se encaixar. Só porque você consegue fazer algo não significa que você deveria estar fazendo. Às vezes, muitas pessoas te dizem, eu acredito que você deveria fazer isso ou você deveria fazer aquilo, mas você é que tem que acreditar. Eu também tentei trabalhar no berçário da igreja porque eles sempre pediam voluntários para o berçário. E só levou 2 semanas e eu e as crianças soubemos que eu não tinha sido chamada para o berçário. Eu tentei muitas coisas diferentes, mas quer saber? Quando eu comecei a ensinar, uau! Foi fácil, houve um fluir, as pessoas gostaram, elas entendiam tudo.
Eu gostava de ter que estudar para ensinar, sabe? Se você não sabe qual é o seu dom, tente algumas coisas e descubra onde você se encaixa, porque se você estiver vivendo só para si, se você não está fazendo nada para ser uma bênção para alguém, ou se não está fazendo nada para ajudar o reino de Deus a crescer, eu posso garantir que você jamais será feliz. Porque as pessoas que são egoístas, elas são pessoas infelizes. Deus, ele deu a cada um de nós talentos, tesouros, habilidades de acordo com o nosso dom para lidar com eles. Quando ele voltar, então ele vai nos pedir conta do que fizemos com aquilo que ele deu a nós. Romanos 14:12 diz: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Eu penso muito nisso porque quando Jesus voltar, ele não vai me perguntar pelo meu marido Dave. Muitas vezes ficamos preocupados com o que os outros estão fazendo quando devemos nos preocupar com o que estamos fazendo. Sabe, se há pessoas na sua vida que você acredita que estão fazendo a coisa errada, eu posso garantir que você não será capaz de mudá-los. Você pode orar por eles, Deus pode mudá-los, mas você não pode mudá-los. Mas pode fazer algo sobre si, pode trabalhar, cooperar com Deus, permitindo que Ele mude você. Sim, mas o que eles estão fazendo não é certo, bem? Ainda assim não é sua responsabilidade. É Deus que tem que lidar com eles. Uma pessoa me contou recentemente que seu filho, que é cristão, estava prestes a se casar com uma pessoa que não era cristã, e ela estava muito preocupada com isso, o que é compreensível. Mas ela foi buscar um conselho de uma amiga e a amiga disse: você não é responsável por garantir que os seus filhos se casem com cristãos? Você é responsável por ensiná-los da maneira que eles devem sair e então deixá-los fazer suas próprias escolhas? É algo difícil de se fazer, não é? É muito difícil deixar os seus filhos irem vê-los fazendo coisas que você sabe que não vai dar certo na vida deles. Mateus 12:36 diz: no dia do julgamento, sim, haverá um dia do julgamento, e os crentes, eles não serão julgados com base em sua salvação, porque nossa salvação foi comprada com o sangue de Cristo, mas haverá uma prestação de contas e recompensas serão entregues de acordo com o que nós fizemos em vida. Não sei se ouvimos muitos ensinamentos sobre isso, mas acho que todos deveriam ouvir sobre as recompensas. A Bíblia não nos diz exatamente quais são essas recompensas, mas vou te dizer, qualquer coisa que Deus tenha para nos dar vai ser boa, eu posso realmente te garantir. Eu não quero perder a minha recompensa, seja o que Deus tiver para mim, eu quero receber. No dia do julgamento, prestaremos conta de cada palavra vazia, ociosa, inútil que nós falamos. Uau! Meu Deus! Só de tentar pensar a respeito disso, isto já me deixa nervosa. Quantas palavras falamos durante a nossa vida? E quantas delas são inúteis, ociosas, e são palavras que não funcionam? Deixe-me te dizer algo, as palavras são poderosas, elas são containers de poder. Depende do que nós colocamos nelas. Podemos colocar poder negativo nelas, dizer coisas que vão ferir a nós e a outras pessoas, ou podemos colocar poder positivo nelas. Então, vamos ser mais responsáveis, mais cuidadosos com as nossas palavras. Os cristãos, eles não serão condenados. Eles não serão punidos pelas palavras inúteis, mas podem perder recompensas pelas coisas que fizeram de errado. Nossas palavras são mais importantes do que imaginamos. Nesta manhã eu vi alguém, ele cometeu um erro, sabe? E ele chamou a si mesmo de burro. Não diga nada negativo, nem rebaixe as coisas sobre si. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer. Alguém precisa ouvir isso hoje. Só porque você comete um erro não significa que você é burro. Todos nós cometemos erros. Haverá um momento que todos estaremos face a face com Deus e prestaremos contas do que fizemos com o que Ele nos deu.
Seremos recompensados se tivermos sido sábios, mas perderemos estas recompensas se nós não agirmos com sabedoria. Apocalipse 22:12 diz: Eis que venho sem demora, então trarei a minha recompensa comigo, para dar a cada pessoa de acordo com o que elas fizeram. Estou falando com você sobre a chave para a promoção. Todos queremos ser promovidos na vida. Eu não quero ficar no mesmo lugar para sempre, sabe? E você? Eu não quero ficar no mesmo lugar financeiramente, não quero ficar no mesmo lugar espiritualmente, sabe? Eu quero crescer como cristã, eu quero ser cada vez mais como Jesus. Eu não quero permanecer a mesma. Eu quero crescer. Eu quero que Deus faça tudo o que Ele quiser fazer na minha vida. Eu quero ter tudo o que Ele quer que eu tenha. Em Mateus capítulo 25, começando no verso 14, nós vemos o que chamamos de a parábola. Bem, aqui diz a parábola dos sacos de ouro. Alguns a chamam de a parábola dos talentos. Mais uma vez será como um homem saindo para uma viagem que chamou seus servos e confiou sua riqueza a eles. Cara, Deus, Ele confiou seus dons e talentos a nós. Nós somos embaixadores de Cristo, nós o representamos no mundo. E para um homem ele deu 5 sacos de ouro, para outro 2 sacos e para o outro 1 saco. Isto cada um de acordo com suas habilidades. Sabe, se não é dado a você o mesmo tanto que é dado a outra pessoa, não se preocupe com isso, não tente entender por que Deus deu a eles mais do que a você, seja fiel naquilo que você tem. Então poderá provar que consegue lidar com mais. Quando ele saiu para a sua jornada, e veja, esta é exatamente a maneira como Deus faz. Ele nos dá dons, habilidades e talentos e até mesmo quantidades diferentes em finanças. E então, I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. ele sai em uma jornada, mas ele vai voltar um dia para a prestação de contas. Bem, aquele homem rico saiu numa viagem e o homem que tinha recebido 5 sacos de ouro foi de uma só vez. Eu amo pessoas que não brincam, não procrastinam as coisas até que seja tarde. Ele foi de uma vez. Outra tradução diz imediatamente. E colocou aquele dinheiro para trabalhar e ganhou mais 5 sacos de ouro. Assim também aquele com 2 sacos de ouro ganhou mais 2 sacos. Mas o homem que tinha recebido o saco saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu mestre ali. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está apenas cavando um buraco no chão e escondendo tudo aquilo que Deus deu a você? Ou você está fazendo uso das habilidades e talentos que Deus deu a você? Depois de muito tempo, o mestre desses servos retornou e foi pedir conta a eles. E o homem que recebeu 5 sacos de ouro trouxe os outros 5 sacos. Mestre, ele disse, você confiou 5 sacos de ouro a mim? Veja, eu ganhei mais 5 sacos de ouro. E o mestre respondeu, agora ouça isso. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre poucas coisas, eu vou colocar você no comando de muitas coisas. Eu amo isso. Venha compartilhar a felicidade do seu mestre. Uau! Se nós formos fiéis a respeito daquilo que Deus nos dá para fazer, não importa o quão pequeno ou quão grande isso possa parecer, se nós formos fiéis a respeito daquilo que Deus nos dá para fazer, nós vamos compartilhar da felicidade e da alegria do nosso mestre. Deve ser tão incrível. Sabe, eu não sei o quão feliz Deus é, mas, cara, eu quero ser tão feliz quanto Ele.
Bem, o homem que recebeu os 2 sacos de ouro fez a mesma coisa. E o seu mestre lhe respondeu. O homem que tinha 2 sacos de ouro veio e disse: mestre, você me confiou 2 sacos de ouro, agora veja aqui, ganhei mais 2. E seu mestre respondeu: servo bom e fiel, você foi fiel sobre poucas coisas, eu vou colocá-lo no comando de muitas coisas. Venha desfrutar a felicidade do seu mestre. Mas o homem que recebeu 1 escondeu o que tinha. E o resultado da sua história não é muito bom. Então o homem que tinha recebido um saco de ouro veio. Mestre, ele disse: eu sabia que você é um homem duro. Ele não conhecia o seu mestre de verdade. Você conhece a Deus, você conhece a natureza dele. Ele não é duro e ruim, ele é amoroso, gracioso e misericordioso. Você não precisa ter medo de sair pela fé para fazer algo e, se cometer um erro, achar que Deus vai castigar você. Não creio que uma pessoa consiga ter sucesso sem falhar. Algumas vezes nós falhamos no caminho para o sucesso. Como John Maxwell diz, falhamos seguindo em frente. Ele disse: eu sabia que você é um homem duro que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou as sementes. Então eu tive medo. Quantos de vocês não estão fazendo nada porque estão com medo? Você não sai e se arrisca a fazer nada porque você está com medo. Você não consegue nem investir nada do seu dinheiro porque tem medo de que você possa perder o pouco que tem. Você não consegue nem gastar o dinheiro que você tem porque você tem medo de precisar dele mais tarde na vida. Bem, há um pequeno princípio na palavra de Deus chamado use ou perca. Ou usamos as coisas que Deus nos deu ou acabamos perdendo-as. Eu sabia que você é um homem duro, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou sementes. Então eu fiquei com medo e assim eu saí e escondi o seu ouro no chão. E então aqui está de volta o que pertence a você. E o seu mestre respondeu: servo perverso e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde eu não semeei, que ajunto onde eu não espalhei? Bem, então você deveria pelo menos ter depositado meu dinheiro nos banqueiros para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. E aqui está o resultado. Peguem o saco de ouro dele e dê para aquele que tem 10 sacos. Meu Deus e meu Pai. Ele acabou sem nada. E o homem que tinha feito mais do que tinha, recebeu o que o terceiro poderia ter recebido, mas não recebeu. Agora ouça, vamos ser práticos a respeito disso. Digamos que você adoraria adquirir um carro novo. Você sempre teve carros usados, você sempre teve carros mais velhos e você realmente quer um carro zero. Você odeia esse carro velho? Mas talvez você deixe lixo de restaurantes e de fast food nele, garrafas, copos de papel, embalagens de hambúrguer. Você não lava, não mantém limpo, mas você quer um carro zero. Agora, sabe, se você não cuidar do carro velho que você tem, você não cuidará do carro novo se Deus te der um. Você tem que ser fiel sobre aquilo que você tem, se você quer que Deus te dê mais. Digamos que talvez você não tenha muitas roupas, mas sabe, as roupas que você tem, você pode mantê-las limpas e arrumadas. Não
Coloque suas roupas na secadora à noite e então só as retire na manhã seguinte, quando estiverem parecendo um pãozinho amassado. O que quer que você tenha, não importa o quão pequeno isto seja, pegue isso e então faça o melhor que você puder fazer. É o que significa ser uma pessoa excelente. Excelência não é perfeição, simplesmente significa fazer o melhor que você puder com aquilo que você tem. Muitas pessoas não respeitam o pouco. Elas sempre querem muito. Elas não entendem que para chegar ao muito você tem que ser fiel no pouco. Eis aqui um exemplo que reparei na minha vida. Sabe, muitas vezes nós encontramos moedas no chão. Não posso ver suas mãos, mas se eu pedisse para levantar as mãos, eu sei que todos já encontraram algumas moedas por aí, sabe? Você as pegou, as deixou lá. Aposto que você não encontrou muitas notas de $20, ou encontrou? Por quê? Porque qualquer um que visse uma nota de $20 a pegaria. Mas as pessoas não pegam moedas porque elas acham que não tem valor, sabe? E Deus me disse anos e anos atrás, quando eu passava por uma moeda, eu meio que chutei e segui o meu caminho, e o Senhor colocou no meu coração, volte e pegue-a. Se você pegar moedas, um dia você terá muitas delas. Existe o princípio nisso aqui, de ser fiel sobre as pequenas coisas. Sabe, David, ensinamos, e acho que isso é muito importante, que aquilo que você tem, não importa o quão pouco possa ser, oferte um pouco, economize um pouco e gaste um pouco. Aqueles que gastam cada centavo que colocam as mãos, elas vão acabar como este homem aqui, sem absolutamente nada. Seja sempre um ofertante fiel. Estamos falando de sermos fiéis. O homem com 5 sacos de ouro foi fiel. Ele investiu aquilo. Ele fez algo com aquilo. O homem que recebeu 2 sacos foi fiel. Ele fez algo com aquilo. Dê um pouco de tudo o que você tem. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It must be something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Tem. Eu pessoalmente acredito no dízimo. Eu acredito em dar os primeiros 10% de tudo que Deus me dá, sabe? E eu acredito em ir além disso. E dar ofertas além do dízimo. Algumas pessoas gostam de dizer que o dízimo está no Velho Testamento. Eu não vou entrar nessa discussão. Vou simplesmente dizer que se eles podiam dizimar debaixo da lei, o que devemos fazer debaixo da graça? E se você não quer dizimar, ok, faça o que o Novo Testamento diz. Seja generoso. E posso garantir que ser generoso vai acabar sendo muito mais do que 10% da sua renda. Guarde um pouco de tudo aquilo que você tem. Não importa se você só pode economizar $25 por mês. Economize. Isso mostrará a fidelidade de sua parte. E você ficaria espantado se guardasse $5 por semana. No final do ano você teria $250. E poderia sair e fazer algo com esses $250. Talvez não tivesse aquela pressão do Natal e você poderia comprar um presente bom para as pessoas que você ama. Se você for fiel sobre aquilo que Deus te deu, então Ele alargará as suas fronteiras e você será capaz de fazer mais e mais. E eu acredito que haja uma lei na Bíblia, a lei do crescimento gradual. O nosso ministério cresceu de pouco a pouco, muito lento, de pouco a pouco. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de nada pequeno, eu quero tudo bem grande.
E foi tão difícil para mim ser fiel nos primeiros anos, quando tudo era tão pequeno, sabe? E eu trabalhava muito e eu estudava com tanto afinco para ensinar aquelas 25 pessoas, quanto eu estudo hoje para pregar numa arena cheia de pessoas. Seja fiel àquilo que Deus deu a você, e Deus te dará mais. Esta é a chave para ser promovido. Sabe, Ruth, ela foi fiel à sua sogra Noemi. O seu sogro havia morrido, o marido dela, o marido da cunhada dela, e então só sobrou a mãe e as duas mulheres, Ruth e a outra nora. Ruth decidiu que ela iria ficar com a sogra, independentemente de qualquer coisa. Não importava o quão difícil fosse, ou quão pouco ela teria, ela iria ser fiel à sogra e permanecer com ela. Sabe, pessoas fiéis permanecem firmes, mesmo quando é desconfortável para elas. As pessoas que são fiéis sempre fazem o que é certo, não importa o quão difícil seja. Bem, Ruth acabou se casando com o homem mais rico da cidade e ela acabou na linhagem de Jesus Cristo. Isso não é nada mal. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Noé foi fiel ao construir a arca que Deus havia pedido para ele construir. Eu acho que não foi fácil para ele. Com certeza riram e ridicularizaram ele. Eu acho que eu sou fiel ao ministério para o qual Deus me chamou. Isso não tem sido nada fácil. Na verdade, tem sido muito duro. Mas é muito mais fácil agora do que no começo, e você descobrirá isso em sua própria vida. Mas se você pegar tudo que Deus dá a você e usar isso sabiamente, investir, Deus ele irá te recompensar com muito mais. E você desfrutará da alegria e da felicidade dele. A chave para a promoção é ser fiel ao pouco que você tem. Algumas pessoas acham que pequenas coisas não têm importância. É como passar por cima de uma moeda, é só uma moedinha. Eu pegarei uma moeda mesmo que esteja suja, levarei para casa e a lavarei, porque sei que há um princípio aqui de que se eu for fiel nas pequenas coisas, isso não se trata de moedas, é o princípio, a lição que Deus estava ensinando para mim. Não se esqueça, você... não encontra muitas notas de $20 no chão, mas sempre há moedas, o que prova que as pessoas não pensam muito nas pequenas coisas da vida. Não esconda o seu dom, use-o. Deus nos muda de pouco a pouco. Ele não nos muda de uma vez, ele nos muda de pouco a pouco. Deixe-me perguntar, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Sabe, o tempo ele é um dom que Deus nos dá. O hoje é um dom que Deus te deu. O que você vai fazer com o hoje? Você estaria disposto a assumir um compromisso de fazer o seu melhor para abençoar alguém todos os dias de sua vida de alguma forma? Talvez apenas fazendo uma ligação dizendo: "Oi, eu estou ligando para dizer que eu te admiro." Às vezes não é uma grande coisa que você tem que fazer para ser uma bênção, mas, meu Deus, o quanto o nosso mundo seria diferente se cada pessoa no planeta se levantasse todos os dias e dissesse: "Senhor, mostre uma pessoa hoje a quem eu possa abençoar." Mas não, nós levantamos, damos a Deus nossa lista de tudo que Ele precisa fazer para sermos felizes naquele dia. Vamos tirar o foco de nós e sermos uma bênção para outras pessoas. Você se comprometeria a colocar o sorriso no rosto de 3 pessoas hoje? Diga a alguém: essa cor aí fica tão bem em você.
Eu gostei do seu cabelo. Sabe, não custa nada para você elogiar alguém, mas pode fazer a diferença no dia de outra pessoa. Se você conhece alguém que tem uma necessidade financeira e pode ajudar a suprir a necessidade, então, por que não fazer isso? Bem, por que eu deveria lhes dar o meu dinheiro? Bem, por que não deveria? Se você for fiel a respeito do que Deus te deu e compartilhar com outras pessoas, então mais voltará para você. O tempo é um presente, cada dia é um presente. E tudo o que temos que fazer, na verdade, é dizer: Deus, eu quero ser guiado por você hoje. Eu quero fazer tudo aquilo que você me pedir para fazer. E se você for obediente às coisas que Deus te pede para fazer, especialmente nas pequenas coisas, eu digo, se você for obediente nas pequenas coisas, será obediente nas grandes coisas. Muitas vezes as pessoas dizem: irmã Joyce, se eu tivesse $1 milhão, eu daria a você. Bem, se você não dá nem $5 do que você tem, então você não daria $1 milhão? Seja fiel nas pequenas coisas. Cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về dợm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Mateus capítulo 5, verso 9, é uma escritura maravilhosa. Vamos vê-la juntos e tirar um pouco de tempo para examiná-la. Abençoado um homem, diz a Amplificada, que desfruta de uma felicidade invejável e espiritualmente próspero, com alegria